Alô pessoas, eu sou o professor Keiler e você está no canal H História. Você já é inscrito nesse canal? Você ainda não é inscrito nesse canal? Então vai aí no inscreva-se, faça isso logo agora, vai lá, se inscreve aí, certo? E depois que você se inscrever, aproveita, já ativa o sininho, a gente precisa lá que você ative o sininho para ficar bem informado e assistir os outros vídeos que a gente posta aqui, certo? De quebra também, já dá uma curtida aí no vídeo de hoje, para a gente então fortalecer o canal. Hoje nós vamos falar sobre o Brasil colônia, mais precisamente da estrutura administrativa que existiu aqui, chamada capitanias hereditárias. É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Roda a vinheta. Então, gente, em 1532, o Martim Afonso de Souza chega aqui no Brasil, coloniza o território brasileiro, fundando a vila de São Vicente, e vai então implantar ali a cana-de-açúcar, que dá o start da colonização, certo? Só que era importante, levando em consideração a extensão do território, é importante que a coroa portuguesa tornasse o Brasil efetivamente dominado, efetivamente colonizado, que houvesse uma posse mais definitiva na prática do território, porque as ameaças estrangeiras continuavam rondando o país, continuavam rondando, melhor dizendo, a colônia. Então, em 1534, a coroa portuguesa vai então implantar aqui no Brasil um sistema chamado Sistema de Capitanias Hereditárias. É importante também destacar que isso não é uma experiência nova para Portugal, não é uma experiência nova para a coroa portuguesa. Isso já era uma experiência que eles já tinham testado lá nas Ilhas Atlânticas, nos Açores, no Cabo Verde, e que relativamente deu certo. E eles trouxeram então para implantar aqui no Brasil, em 1534, as capitanias hereditárias. É também interessante destacar, gente, que há uma necessidade de ocupação, de efetiva colonização, mas Portugal não tem dinheiro para isso. O Estado português está quebrado, o Estado português não tem condição de financiar tudo isso. E cada uma dessas capitanias, quando elas seriam repassadas para os capitães donatários, ficaria então a esses capitães donatários a responsabilidade de investir no desenvolvimento da capitania hereditária e no povoamento que efetivaria a colonização. Alguns vão dizer que isso é até uma forma de terceirizar o processo de colonização, que realmente tem sentido, é basicamente isso mesmo, passar a responsabilidade do processo de efetiva colonização a terceiros, uma vez que o Estado português, através da coroa portuguesa, não tem condições para isso. Então, o que acontece? Um grupo de pessoas, então, vai desenhar o mapa do que seria o Brasil naquela época, da linha de Tordesilhas ao litoral, e vai, então, dividir em 15 faixas que serão entregues a 13 donatários. Haja vista que alguns donatários receberam mais de uma capitania, certo? E esses 15 lotes serão entregues, então, a esses fidalgos, que virão para cá com a responsabilidade de efetivar a ocupação. E esses 15 lotes seriam os seguintes: o Maranhão 1, o Maranhão 2, o Ceará, o Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente 1, Santo Amaro, São Vicente 2 e Santana. 15 lotes, 15 capitanias hereditárias, doadas pela coroa, cada uma delas a um capitão donatário. Não é assim, tu queres, eu vou te dar e tu vai lá. Não, eles foram escolhidos e foram obrigados a vir para cá, certo? Embora na prática a coisa não tenha se dado com toda essa força, com toda essa intensidade. E é importante destacar que cada uma dessas capitanias passaria a ter uma autonomia, uma autoridade autônoma do seu capitão donatário, mas é importante também que a gente leve em consideração que mesmo autônomas elas estariam sempre submetidas a um poder maior, que é o poder da coroa portuguesa. Estariam sempre submetidas à autoridade dessa coroa portuguesa.
E aí nós temos dois elementos, dois documentos que fazem parte desse processo da doação. O primeiro é a carta de doação. A carta de doação, o próprio nome já está dizendo, é o documento que garante a doação ao capitão donatário. É um documento que é uma espécie de registro, em que fica ali, então, registrado que foi doado pelo rei de Portugal uma capitania hereditária para aquele sujeito. Em caso de morte dele, é por isso que é hereditário, o filho mais velho herda e continua tocando, então, o desenvolvimento daquela capitania. Certo? Ele não passa a ter autoridade independente, mas ele passa a ter autonomia para realizar algumas reformas, algumas implantações de alguns produtos, enfim, mas a autoridade maior continua ainda sendo da coroa portuguesa, certo? E o foral? O foral, por sua vez, é um documento, um regimento que determina quais são os deveres de um capitão donatário e quais são os direitos de um capitão donatário. E aí nós teríamos, então, como os direitos, certo? Para que naturalmente eles ficassem muito incentivados a investir, entre os direitos estava poder ficar com parte dos lucros que eram obtidos com o desenvolvimento dessas capitanias. Muito do que se investia, parte disso daí ficaria para o próprio capitão donatário. É claro, eu acho muito justo que fosse assim. Eles também teriam o direito, para desenvolver esse território, com atividades econômicas, utilizar a mão de obra indígena agora já como escravo. Eles teriam direito de escravizar os índios para utilizar como mão de obra nas atividades que eles implantassem aqui na capitania, então, da qual eles fossem responsáveis. Eles teriam também o direito de doar sesmarias. Sesmarias eram lotes de terras, latifúndios, grande extensão de terras, que seriam doadas pelo capitão donatário a outros fidalgos portugueses, que então pudessem ajudar também no processo de investimento de uma atividade econômica ali, naquele lugar. Outro elemento são os deveres que esse capitão donatário passa a ter, certo? E muito mais do que os direitos, os deveres eles têm que ser naturalmente levados muito mais a sério. Por exemplo, entregar parte do lucro obtido nas capitanias para a coroa portuguesa. Tudo aquilo que a capitania conseguir produzir, uma parte desses lucros deverá ser entregue à coroa portuguesa, já visto que esse é o objetivo da colonização, gerar lucros para a coroa portuguesa. Outro elemento é que é dever do capitão donatário promover o desenvolvimento econômico dessas capitanias, isso daí eu acho que já ficou bem claro. Proteger as capitanias e o território de corsários que ainda continuavam rondando o território, ingleses, franceses e holandeses, principalmente franceses, gente, continuavam ainda por aqui, intensificando ataques, intensificando as tentativas de ocupar o território, alguma região aqui do Brasil, então era preciso proteger desses corsários esse território, e aí então estava o dever do capitão donatário. Povoar o território também era muito importante. Trazer pessoas da cultura europeia, brancos, que pudessem então desenvolver aqui toda uma cultura que estava mais alinhada com os interesses da coroa portuguesa. É nesse momento, por exemplo, que a gente verifica Portugal enviando para cá uma grande quantidade de mulheres, meninas inclusive, órfãos de pai, de mãe, que então o Estado enviava para cá com o objetivo de que elas casassem e naturalmente tivessem muitos filhos que pudessem com o tempo povoar o território. A coroa portuguesa ainda proibia o casamento entre portugueses e indígenas, então por isso ela toma essa atitude. Também nós vamos verificar que é nesse momento que muitos marginalizados lá em Portugal vêm para cá, para o Brasil, certo? A pessoa cometeu um crime, a pessoa então é marginalizada, prostitutas, ladrões, todo tipo de degredados, náufragos vinham para cá para povoar o Brasil. Certo? Imagina, por exemplo, a pessoa comete um crime e aí a sua sentença seria o castigo de vir para o Brasil. Alguns preferem até morrer do que vir para cá, porque contavam-se histórias terríveis, mas eles virão para cá. E aí a gente começa então a ver todo o esforço de povoar o território. E isso é dever do capitão donatário. Acontece que o sistema ele vai fracassar. Entre os elementos que contribuem para esse fracasso do sistema de capitanias hereditárias, a gente verifica primeiro a inviabilidade de defender o território.
O território ainda era atacado, ainda era surpreendido por corsários estrangeiros, franceses, ingleses, holandeses, que continuavam insistindo nessa investida contra o território brasileiro, e muitas vezes o capitão Donatário não tinha condições bélicas de enfrentar esses corsários, e muitas vezes ele não tinha também o apoio da coroa, que não dava nenhum aparato, não dava nenhuma segurança e nenhuma ajuda, uma contribuição para promover então a defesa do território. Havia então essa fragilidade bélica que contribuía muitas vezes para os ataques dos corsários serem vitoriosos, inviabilizando a defesa do território pelos capitães donatários. Isso elevava o índice de contrabando, que dava prejuízos naturalmente para a coroa portuguesa, e ao mesmo tempo fazia com que os donatários tivessem grandes prejuízos. Outro elemento também que é importante é que muitas capitanias elas só existiam no papel. Na prática, muitos capitães donatários nem sequer atravessaram o Atlântico, nem sequer vieram de Portugal para cá fazer alguma coisa. As capitanias ficaram abandonadas, ficaram praticamente ali a Deus dará, e não tiveram nenhum tipo de investimento contribuindo para o seu fracasso. A quantidade de ataques indígenas que a gente vai verificar então nessas capitanias também é muito grande. A gente verifica que ali onde mais tarde vai ser Salvador, os índios atacaram várias vezes a capitania ali da Baía de Todos os Santos, certo? E outros conflitos entre donatários e os próprios colonos. É o caso, por exemplo, do capitão donatário da capitania de São Tomé, que se indispôs com os colonos por conta de ele não aceitar que os colonos parassem de trabalhar no período de dias santos que deveriam ser guardados. E ele acaba criando conflito e vai parar na Inquisição. Olha que interessante isso. Capitão donatário, por não acatar determinadas medidas da igreja, guardar os dias santos, vai parar na Inquisição. E o principal elemento para que isso não dê certo, para que essas capitanias não prosperem, gente, é exatamente a falta de capital. Mas peraí, professor, você não disse que eles eram ricos, fidalgos, que eles eram pessoas de posse? Eram pessoas de posse, eram ricos, eram fidalgos, mas isso é uma riqueza que dá para viver confortavelmente em Portugal. Para chegar aqui, desmatar aquela área, que muitas vezes está em mata virgem, não tem estrutura mínima, tudo tem que começar do zero. Ainda tem que enfrentar ataques de fora, dos corsários, ataque de dentro, dos indígenas, problemas que ocorriam aqui na região. Isso daí, gente, era realmente inviável para a quantidade de capital que muitos donatários então possuíam. É basicamente você emprega tudo o que tem e não conseguir o mínimo para que essa capitania prospere. No entanto, a gente percebe êxitos aí de pelo menos 2 capitanias, eu diria até 3. Certo? Que seria a capitania de São Vicente, Pernambuco, que você vai encontrar nos livros, naturalmente, elas destacadas, mas eu poderia incluir também aí a Baía de Todos os Santos, que também é um exemplo de prosperidade. Acontece, gente, que essas capitanias, elas prosperaram a partir do momento que foi implantada nesses lugares a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar implantada em São Vicente garantiu a prosperidade de São Vicente. A cana-de-açúcar implantada na Baía de Todos os Santos e em Pernambuco também garantiu a prosperidade desses locais. E muitas vezes essas capitanias acabaram conseguindo implantar a cana-de-açúcar por capital que vieram de outros países. A Holanda, por exemplo, ela empresta dinheiro para alguns capitães donatários, até para a coroa portuguesa, que faz acordo então com esses capitães, certo? Que vão implantar a cana-de-açúcar aqui no Brasil. Outro elemento também que é importante aí, é que o açúcar ele está começando a vir de lá do sudeste de São Vicente, da época ao sul do Brasil, ele está começando a vir para o Nordeste. No Nordeste ele encontra condições favoráveis, condições climáticas agradáveis que garantem a prosperidade do cultivo da cana-de-açúcar e automaticamente a prosperidade da capitania de Pernambuco, e também eu vou incluir aí a capitania da Baía de Todos os Santos. Certo? A gente percebe que com o tempo isso vai acabar gerando uma prosperidade da economia açucareira no Nordeste. A quantidade de engenhos vai crescer muito ali e o Nordeste vai se tornar praticamente o centro da produção açucareira, gerando também o declínio
da produção em São Vicente, que cada vez se mostra mais inadequada para o cultivo do produto, por conta do seu clima diferente, a quantidade de chuvas, de solo, que mostra cada vez mais que São Vicente não seria o local mais adequado para o investimento da cana-de-açúcar. E com o tempo, a tendência é que haja um declínio da produção açucareira ali naquela região. E com esse declínio, a gente verifica que nos períodos posteriores, São Vicente é só mais uma capitania falida que está vivendo ali de momentos de prosperidade, de crises e aproveitando oportunidades naturalmente para sobreviver, certo? Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, ajuda o canal, compartilha com seus amigos, compartilha para falar bem, compartilha para falar mal, mas compartilha o vídeo, certo? Eu agradeço que vocês tenham vindo até aqui, se inscrevam no canal, dá essa força aí pra gente.